Senhoras e senhores, boa tarde. Solicitamos a gentileza de ativar o modo silencioso de seus celulares para começarmos a nossa atividade de hoje. Para o início dos trabalhos, convidamos o moderador, o promotor de Justiça do Estado de Minas Gerais, subcoordenador do Fórum Nacional de Gestão e membro colaborador da Comissão de Planejamento Estratégico, Dr. Jairo Cruz Moreira. Para as apresentações no Espaço MP, convidamos Renato Cader da Silva, do Ministério Público Federal, para a apresentação do Acordo de Resultados da SA, com o tema Construção Coletiva e Edital Padrão de Doação com Critérios de Sustentabilidade. Dr. Manoel Henrique Guedes, do Ministério Público da Bahia, com a implementação da metodologia de gerenciamento do Plano Geral de Atuação. Dr. Bruno Sérgio Galati, do Ministério Público do Paraná, com o projeto Governança Institucional Participativa. E os doutores Emiliano Paes e Tiago Joffre, do Ministério Público do Rio de Janeiro, com a apresentação da análise comparativa das demandas de trabalho das promotorias de justiça. Com a palavra o promotor Jairo Cruz. Queria convidar a todos para se posicionar e se assentar, ficar à vontade. Deixa comigo. Eu gostaria de desejar uma boa tarde a todos os senhores e a todas as senhoras. Solicitamos que seja ativado o módulo silencioso nos telefones celulares. E para o início dessa nossa mesa de trabalho, eu gostaria de ler aqui o mini currículo do nosso colega do Ministério Público Federal, Renato Cader da Silva, doutor pela Unicamp, mestre em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, graduado em Administração de Empresas pela Universidade do Rio de Janeiro, UERJ, integrante da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental do Ministério Público do Planejamento, Orçamento e Gestão. É ainda secretário de Administração do Ministério Público Federal. Suas últimas experiências incluem os cargos de diretor de gestão do Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro e gerente executivo de recursos humanos da Ancine. É professor de MBA da Fundação Getúlio Vargas, professor cadastrado na Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, um dos vencedores do Prêmio Inovação na Gestão Pública Federal com o projeto Compras Públicas Sustentáveis, uma experiência de compra compartilhada, vencedor também do Prêmio Sustentabilidade na Administração Pública do Instituto Negócios Públicos. Então, sem mais delongas, eu gostaria de imediato passar a palavra para o Renato. Fique à vontade. Obrigado, quero cumprimentar a todos da mesa, agradecer a presença de todos, agradecer ao Conselho Nacional do Ministério Público pelo convite, a oportunidade. Eu posso falar em pé, eu prefiro. Tá. Na verdade, eu vou falar de duas iniciativas que são muito simples e relevantes para nós, no Ministério Público Federal. E eu espero que eu possa contribuir com essas iniciativas que nós propusemos e já estamos em fase de implementação no Ministério Público. A primeira delas é o nosso Acordo de Resultados, que é fruto do desdobramento da estratégia do Ministério Público Federal. E eu preciso do passador. Obrigado. Peraí. Esse primeiro slide ele é mais conceitual, ele traz a perspectiva de modernização do Ministério Público Federal, que pressupõe a construção de um novo modelo de gestão e a consolidação do mesmo, baseada em duas grandes dimensões, a dimensão do planejamento estratégico e a dimensão da governança institucional. Hoje tem se falado muito em governança institucional, é um tema que está na moda, né, na gestão pública, principalmente, nos últimos 5, 10 anos. Eu digo que é uma moda boa, né? Essa terminologia ela foi muito iniciada na esfera internacional pelo Banco Mundial, nos seus projetos de desenvolvimento, e nada mais é governança institucional do que a capacidade do Estado
de operar, de fiscalizar seus recursos e executar suas políticas públicas, gerando produtos e serviços de qualidade, com eficiência, com eficácia e com efetividade. Existem diversos conceitos na literatura, e eu gosto de utilizar esse conceito. E uma coisa interessante no conceito de governança são esses elementos, essas características, as características que apontam para um Estado moderno, né? E que tem sido cada vez mais tratada e enfatizada, que são as questões relacionadas à transparência, ao papel da liderança, ou melhor, das lideranças intermediárias, no nível estratégico, da integridade, do comprometimento, do engajamento, políticas, diretrizes e da prestação de contas, sobretudo accountability, que é um termo que também não tem uma tradução para o português, que ele é trazido, inclusive, no nosso plano diretor de reforma de Estado no Brasil, desde 1995, mas ele já antecede o plano de gestor com as reformas anteriores, né, dos Estados nacionais, na esfera internacional, e a gente tem absorvido isso muito bem no Brasil e tem dado muita ênfase nessa questão da prestação de contas. E, por outro lado, o planejamento estratégico institucional do Ministério Público Federal, um planejamento bem sucedido e que tem como grande desafio o seu desdobramento. Então, como é que a gente vai pegar um planejamento estratégico com foco em resultados e vai criar instrumentos de gestão com metas, indicadores factíveis, plausíveis, concretos? Esse é o grande desafio da gestão. E é nesse sentido que nós construímos um acordo de resultados, né? E eu sempre procuro falar, quando a gente fala nesse mundo do foco de resultados, da gestão por resultados, eu sempre costumo colocar um slide de ponderação sobre gestão de pessoas. E porque esse mundo do pragmatismo, o mundo da objetividade, o mundo do capitalismo, não desmerecendo o capitalismo, a gente está sempre nas organizações pensando nos resultados e a gente não pode relegar a segundo plano a questão das pessoas, do clima organizacional. E a gente procurou fazer instrumentos de acordo de resultados pensando nas pessoas, por isso que nós chamamos de acordo com construção coletiva e o comprometimento das mesmas. Saiu um pouquinho do foco ali, né? Tá? Enfim, a gente vai continuando. Tem um cara da literatura que eu gosto muito, se chama, eu sempre cito ele também, o Christopher Dejour. Ele é um psicanalista, especialista em psicopatologia do trabalho. E ele bate muito nessa tecla do clima organizacional, da dimensão humana das organizações, de que não adianta a gente pensar em resultados e metas se a gente não cuida das pessoas. E ele relaciona muito a questão da geração dos nossos produtos, serviços gerados pela administração, ao comprometimento e engajamento, a colaboração mútua entre os gestores, entre os participantes da organização. Teve alguma mudança aí. Então, essas são as ferramentas de gestão que nós trabalhamos, né, o painel de contribuição, que é o primeiro desdobramento da estratégia, e depois o acordo de resultados. Esse slide eu trago também, que é muito interessante, é uma pesquisa que demonstra que menos de 10% das estratégias planejadas são executadas com sucesso. E a gente vai perguntar por quê, né? O planejamento estratégico é uma coisa que fica na vitrine, muitas vezes, né, e que ninguém implementa. Mas por que a gente não implementa o planejamento estratégico? São diversas as razões, né? Uma delas, que eu considero muito, é que você não tem os gestores, para cada iniciativa, responsáveis por essa iniciativa. Quem é o pai da criança? A gente está sempre perguntando, quem é o pai da criança? Então, nesse acordo de resultados, a gente traz a figura do pai da criança, o responsável por cada iniciativa, o corresponsável de cada iniciativa também, e, sobretudo, a pactuação e assinatura de todos os níveis da organização, né? No nosso caso, da Secretaria de Administração, eu assino com todos os chefes de divisão, coordenadores, entrando lideranças intermediárias, e esses são os benefícios do acordo de resultados, que é fomentar o alinhamento estratégico, né, do planejamento com o orçamento, melhorar a comunicação interna. Foi uma oportunidade para que a gente pudesse exercer melhor a nossa comunicação horizontal no processo de construção coletiva. Isso é constante, né? A gente está sempre batendo na tecla do acordo de resultados. Reforçar o papel das lideranças intermediárias e do líder do processo, que é um termo que tem sido muito utilizado na literatura de gestão por processos também, que é o pai da criança, né? O articulador, é o facilitador, que vai ter que pegar o processo, colocar de braço do braço e ir por todas as áreas. A gente coloca ele também no acordo de resultados. Fomentar o comprometimento, o engajamento, pactuar resultado com gestores e equipes de trabalho, o espírito de equipe é valorizado nessa questão. A facilitação, né, da coordenação e monitoramento dos resultados, é um instrumento simples,
de fácil monitoramento. E uma coisa interessante é a distribuição temporal de ações e projetos conforme a capacidade de trabalho. Então, a gente procurou ter muito isso durante o processo de construção coletiva, que nós temos que conhecer nossos recursos humanos. Então, não adianta a gente ficar superestimando metas que não são plausíveis, né? Ficar sonhando, achando que depois a gente não conclui e gera uma frustração organizacional com todos os membros, todos os servidores da equipe. Então, a gente procurou ter muito esse cuidado, conhecer nossos recursos humanos, até onde a gente pode chegar. Então, esse foi outro grande desafio. E esses aí são os 2 menus principais do nosso acordo de resultados, né? Como é que a gente desdobra a estratégia, né? Quando a gente pega o planejamento estratégico do MPF, está lá, um dos objetivos estratégicos é alinhar, né, promover, né, uma atuação institucional célere, efetiva e sustentável. Mas como é que a gente vai promover isso? Né? Primeira pergunta que você faz. Aí a gente desdobra isso em iniciativas e projetos, é o primeiro menu. Prazo de conclusão, que é a entrega do produto. A unidade responsável, o responsável e o seu substituto, eles vão assinar. E a unidade demandada, porque para cada projeto tem uma unidade de grande interface, que a gente depende. E essa unidade também vai assinar. Então, foi uma iniciativa bem sucedida, todos assinaram, todos pactuaram, né? Eu espero que a gente consiga chegar lá no ano que vem, na hora de aferir os resultados, e seja de fato bem sucedida, né? Depois de aferir. Mas como instrumento de gestão, a gente está muito bem resolvido com eles com ele na Secretaria de Administração e foi modelo para toda a Secretaria-Geral, né, do Ministério Público Federal. Uma outra planilha é do objetivo estratégico também, criação de indicadores, são indicadores de melhoria contínua, a periodicidade de cada indicador, a unidade responsável e as metas para 2014 e 2015. Então, vocês pegam todas essas variáveis, elas são bem tangíveis, né? Então, um grande desafio de planejamento estratégico hoje, para mim, eu acho que para a maioria dos gestores, é como tangibilizar os objetivos que são criados na sua organização, que estão lá no mapa estratégico. Esse é o grande desafio, é tangibilizar, é tornar mais concreto, materializar esses objetivos. E esse acordo de resultados vem ao encontro dessa perspectiva. Ali são várias assinaturas de todos os envolvidos da equipe. Está meio levinho, mas todos assinaram, né? Não dá para enxergar direito. E são as 2 planilhas. Ah lá, tem o nome da iniciativa. Aqui é o código do objetivo estratégico, que fica no sistema, no Channel, né, Godoy? E que mostra o alinhamento das nossas iniciativas com o objetivo estratégico, com os objetivos estratégicos, e também as assinaturas das unidades demandadas. Isso exige um processo de articulação também, bem forte com todas as unidades, né, porque são unidades fora da Secretaria de Administração, que tem que assinar, e é um comprometimento conjunto. E muito interessante do acordo de resultados é que ele traz os valores do nosso Procurador-Geral da República, doutor Religo Janot, que são os valores do nosso planejamento estratégico, né? Diálogo, unidade, transparência, profissionalismo e efetividade. E esses valores, eles coadunam com a perspectiva de uma nova gestão pública. Todo esse movimento da New Public Management, não sei se vocês já conhecem, da nova gestão pública, da construção de um Estado gerencial, de um Estado transparente, de um Estado com foco em resultados, com eficiência, com eficácia, com efetividade, ele está alinhado com esses valores, e esse é um movimento internacional. E uma coisa interessante, que eu trouxe até um videozinho, vou pedir para você abrir, é que esse movimento ele vai ao encontro da perspectiva do governo aberto, fechou, tem mais uma, né? Vai ao encontro da perspectiva do governo aberto, que é um movimento internacional também, são 8 países que iniciaram esse movimento, o Brasil é um deles. A CGU, no Executivo, ela é interlocutora no Brasil para esse movimento, do Open Government Partnership, que é o nome do movimento, e eu vou pedir para você abrir esse videozinho, só para a gente ter um brainstorm, assim, para a gente dar uma viajada aqui no que está acontecendo no mundo e o quanto que a gente está evoluindo em termos de gestão pública e preconizando essa questão da transparência, da efetividade, do foco em resultados.
Ok, obrigado. Já pode abrir a outra, por favor. A outra é também uma iniciativa simples, mas eu confesso que eu não conheço nenhum, nós fizemos alguns estudos também, eu não conheço nenhum órgão público no Brasil que tenha feito ainda doação com critérios de sustentabilidade. Posso estar enganado, posso estar ousado, inclusive, mas dentro do nosso estudo eu confesso que eu desconheço dessa forma. E é um problema no Brasil também a questão do lixo, né? E das doações, né? Antes eu vou entrar no conceito, eu sempre gosto de falar do conceito antes, porque é a alma de qualquer projeto. E o conceito de ação com critérios de sustentabilidade é o processo de desfazimento de bens móveis de forma socialmente justa, ambientalmente adequada e economicamente eficiente. Qual é o contexto, né? As organizações públicas, de uma forma geral, fazem suas doações sem critérios de sustentabilidade. Tá? Isso aí a gente tem realmente mapeado. E não há instrumentos que promovam o diálogo entre as políticas de desfazimento e as políticas de sustentabilidade. Hoje, quando a gente vai fazer doação nos órgãos públicos, vocês podem chegar lá e perguntar como é que vocês fazem doação? A primeira coisa que ele vai falar do decreto. Não, a gente faz à luz do decreto, porque a gente faz na forma da lei. No caso do Ministério Público Federal, a Instituição Normativa 93, nós chamamos de Instituição Normativa. Mas, em algum momento, você coloca esse decreto para dialogar com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma lei ordinária, que veio bem depois do decreto. Como é que você faz isso, né? Como é que a gente traz a responsabilidade para aqueles que estão levando a doação? Então, junta isso também a questão do Brasil tem um problema de lixão. A gente não conseguiu concluir as nossas metas, né? Inclusive o Ministério Público foi muito atuante nesse sentido, da eliminação dos lixões. Então, é um problema nacional. Eu diria internacional também. Então, eu pensei assim, vamos criar um instrumento que promova o diálogo entre essas políticas de desfazimento e a de sustentabilidade, de forma a minimizar os riscos ambientais e as injustiças sociais e econômicas que ocorrem nos processos de desfazimento. E esse instrumento é o edital padrão de doação com critérios de sustentabilidade. Fizemos uma consulta pública com as unidades do MPF, absorvemos contribuições, inclusive. Foi um processo também de construção coletiva, realização de alguns estudos técnicos. Essa é a legislação, nós nos baseamos, é o famoso decreto, né, que foi alterado em 2007, a IN 93, a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a Lei de Crimes Ambientais. Nós citamos esses quatro dispositivos no edital e no termo de doação também, que quando eles vão levar a doação. Critério de sustentabilidade. O que há de novo de critério de sustentabilidade? No processo, no caso de entidades privadas sem fins lucrativos, nós priorizamos na escolha associações e cooperativas de catadores. É uma perspectiva de fomentar e fortalecer essas associações que trabalham com uma missão de redução do lixo no país, né? Então, eles trabalham com a perspectiva, sobretudo, de que o lixo tem um valor social, tem um valor econômico. Questões do tipo, são questões simples, mas colocamos no edital e no termo de doação. Em caso de empate, será priorizada a instituição mais próxima à unidade. Mas por quê? É um critério ambiental, né, da sustentabilidade na vertente ambiental, porque vai gerar menos gás estufa na emissão. Então, você vai doar para alguma instituição que esteja numa outra cidade, no município próximo, tem questões de impacto ambiental e de segurança também. E tem a outra vertente aí também, que é social, né, já é mais de justiça social, que é a entidade de instituição contemplada com lote de bens materiais só fará jus a outros lotes, caso não tenha outro interessado. Então, fica um movimento mais distributivo nesse sentido, e justo. E o que tem de novo, né, também com relação aos critérios de sustentabilidade? Ele traz, a Política Nacional de Resíduos Sólidos traz o conceito de responsabilidade compartilhada, né? Então, está muito claro lá nos seus artigos, inclusive o 30, que é instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a ser implementada de forma individualizada, encadeada, abrangendo os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores. Nós somos consumidores desses bens. Nós compramos mesas, mobiliários, então a gente tem uma responsabilidade também com relação ao descarte desse resíduo. E aí, a gente coloca de forma muito clara o nosso termo de doação, né? A instituição que leva, ela tem que apresentar para a gente relatórios com registros fotográficos até 90 dias após o recebimento, de onde estão esses bens, né? Porque ele pode muito bem chegar. E isso acontece muito, gente, na administração pública, né? Muitas instituições doam e aí as instituições levam seus lotes, né? Eles pegam muitas vezes o que interessa a eles, eles usam. Muitas vezes até vendem, poucos meses depois. E muitas vezes botam aonde? No lixão, na beira do rio, gerando impacto ambiental.
Então, é uma forma da gente trazer a responsabilização para o ente público e para aquele que está levando também a doação, sobre o descarte do produto. Por isso que a responsabilidade é em todo o ciclo de vida do produto, até o descarte, até o pós-consumo. E isso é uma coisa que tem sido muito levada em consideração nas políticas ambientais, né, de sustentabilidade, sobretudo. E após, né, depois de um ano, eles vão ter que apresentar um relatório de utilização desses bens, porque eles podem vender, eles vão ter que falar que venderam. Aí depois chega um momento que a gente tem que parar, né? A gente não vai ficar acompanhando isso até 10 anos depois. Mas é um controle também que tem alguma eficácia voltada para essa perspectiva da sustentabilidade, do cuidado com as questões ambientais, sociais, né, e econômicas também. Então, é o tripé da sustentabilidade no edital de doação. É um instrumento simples, né? Nós estamos padronizando no Ministério Público Federal, teve a consulta pública, e quem quiser, podemos contribuir também para que vocês possam utilizar. E é um fato que é muito verdadeiro. Assim, eu ouvi de um aluno meu da FGV lá de São Paulo, e ele falou que ele trabalha só com essa perspectiva de descarte, de aproveitamento, e ele disse muito claramente o que acontece por trás dos bastidores, e é um fato mesmo. Acontece muito em doações, né, pessoas que ficam muito devotadas para pegar doações de órgãos públicos, e eles fazem o que querem com esses produtos. Então, é isso mesmo. Vende o que tiver vontade, usa o que é de interesse e joga no lixo o que não presta. E aí são vários impactos negativos, né, e nefastos para a sociedade. E finaliza com a assinatura de um termo de doação, no qual eles vão se responsabilizar com esse descarte. Um descarte responsável e, sobretudo, sustentável. 19 minutos, 58, 59 e 20. Terminou. Obrigado, pessoal. Tem que ficar na mesa? Tem. Eu queria cumprimentar o nosso colega Renato, parabenizar pela manifestação e agradecer principalmente por estar interessado em se inscrever ao Ministério Público Federal na apresentação de boas iniciativas que, com certeza, aproveitam as demais unidades da nossa instituição. Eu queria informar para os senhores que estão nos acompanhando que as perguntas serão feitas ao final, após a manifestação de todos os colegas. Então, de imediato, eu gostaria de convidar nosso amigo da Bahia, do Ministério Público da Bahia, o Marcelo Henrique Guimarães Guedes, graduado em Direito pela Universidade Católica de Salvador, ingressou como promotor de justiça em 93, atualmente exerce a função de coordenador da Central de Estudos e Análises Técnicas, SEAT, do MP da Bahia, e é coordenador do Comitê de Organização e Gestão da Informação e coordenador da Gestão Estratégica do Ministério Público da Bahia, que vai falar para a gente sobre a implementação da metodologia de gerenciamento do Plano Geral de Atuação, palestra que eu estou muito curioso para assistir, porque é um desafio nacional do nosso Ministério Público. Bom, boa tarde a todos, cumprimentar os integrantes da mesa, na pessoa do Jairo. Vou fazer uma exposição rápida aqui, é praticamente um estudo de caso, um desafio que nós encontramos lá na Bahia, para que a gente aí possa, eu acho que é comum, porque era um desafio que nós tínhamos, para que aí a gente possa ver como foi que a gente enfrentou esse desafio da implementação de uma metodologia de gerenciamento do Plano Geral de Atuação. Quando a gente ingressou para baixo aqui, como é que... Do lado? Estou apertando do lado aqui, não? Do lado de cá. Aí em cima. Bom, quando a gente assumiu, eu acho que até o Renato falou aqui algumas coisas, né? Tem sempre as teorias por trás. Renato, eu acho que a gente tem até muito complementar nossas apresentações. Nós encontramos o plano estratégico do Ministério Público já feito, realizado até 2023, com várias iniciativas estratégicas, mais de 400 iniciativas estratégicas. E viemos de uma instituição que nós já tínhamos tido um plano estratégico anterior e caiu no desuso, caiu na descrença. Então, como você implementar algo novo na instituição, cheio de estratégias a serem implementadas e também com esse histórico, sem essa cultura já
de execução do plano estratégico e também já com um certo, vamos dizer assim, um certo trauma de um plano estratégico que depois caiu no desuso e caiu no descrédito. Bom, nós temos no próprio planejamento estratégico como um objetivo a implementação da gestão estratégica, a implementação e fortalecimento como estratégia, implementar e fortalecer a gestão estratégica institucional, aí vem a iniciativa estratégica ali. Desenvolver ações de visão, garantir o alinhamento físico, orçamentário e financeiro do plano estratégico, plano plurianual, orçamento anual, plano atual de atuação e plano administrativo e planos operacionais. Nós não tínhamos vínculo com o nosso plano estratégico, nenhum vínculo com o orçamento. Basta dizer que nós tínhamos numa linha de atividade e meio uma série de iniciativas que nós não tínhamos correspondência naquela unidade orçamentária. Implantar e implementar, o objetivo estratégico é o mesmo, vinha promover a adesão ao plano estratégico, como a gente executar e que os colegas vinham a somar, como fazer, como foi dito aí, esse acordo institucional, elaborar, e aí vem a iniciativa estratégica, elaborar e implementar programa visando a implantação e disseminação de cultura de planejamento, e a estratégia depois elaborar e implementar programa visando criar um ambiente e uma cultura organizacionais que estimule a criação, a transferência e o uso do conhecimento, para que a gente também saia, principalmente os Ministérios Públicos Estaduais, daquele isolacionismo dos promotores de justiça, aquele comarquismo, de estar lá isolado. Ainda mais na Bahia, que são 417 municípios, mais de 200 comarcas, com mais de 600 membros. Como a gente tem uma organização desse tamanho e ainda se organizando de forma um pouco caótica, como a gente implementar essa cultura? Bom, aí elaborar e implementar um programa visando estruturar e direcionar a atuação finalística no Ministério Público da Bahia, segundo a vertente da resolutividade com foco nos grandes e atuais problemas sociais. Vamos lá, mas na prática é que nós começamos a fazer. Bom, a gente tem que fomentar. Nós sabíamos que nós temos uma carência de quase 200 promotores de justiça. Promotores, muitas vezes, substituindo 3 ou 4 promotorias de justiça, com sua capacidade de trabalho exaurida praticamente. Como você fazer a implementação de projetos institucionais que ele venha aderir de acordo com a capacidade que ele tem de implementar. O que é que nós começamos a fazer? Nós fizemos reuniões regionais, pegamos e criando do plano estratégico, fizemos um recorte temporal do plano geral de atuação, das iniciativas que nós poderíamos implementar em um ano. Dessas iniciativas, criamos tudo que foi prioritário, criamos e desenvolvendo projetos especiais baseados nas boas práticas já existentes. Formulamos todo o material de suporte de apoio, seja de mídia, seja para audiência pública, seja ofício, nós temos todo um kit de desenvolvimento daquele projeto e fomos a campo, fazendo reuniões com os promotores de justiça pelo interior, para apresentar aos promotores de justiça aqueles projetos institucionais que eles poderiam aderir na sua promotoria. Então, nós fizemos... os colegas analisavam as suas atribuições, a sua capacidade e faziam uma adesão àqueles projetos que já tinham gerente, já tinham todo o projeto com todos os seus processos bem sinalizados, ou seja, com todo o suporte pronto para a execução. Aí fizemos, dentro dessa adesão, a estrutura analítica do projeto. Nós normatizamos, aí eu só fazendo rapidamente o mapa, porque depois a gente vai na questão prática, mas o azul aqui era o que a gente está discutindo na ponta. Como executar o plano geral de atuação, como implementar um sistema de monitoramento dos parâmetros de desempenho dos projetos e programas institucionais, como a gente fazia esse monitoramento, como fazer suporte às promotorias de justiça que aderiram aos projetos e programas, e realização de ações para monitorar o desempenho dos projetos e programas institucionais. Nós tínhamos também que mudar toda vamos dizer, a cultura também até da própria corregedoria, de como fazer esse monitoramento, de como também tem um efeito, uma repercussão positiva na carreira do promotor de justiça. Nós aí fizemos um sistema de adesão ao plano estratégico, nós nos encontramos, rodamos toda a Bahia, com os promotores que foram convocados, apresentamos todos os projetos, linhas gerais, e depois ele era convidado a preencher um formulário de adesão.
Era uma adesão voluntária àquele, claro, de acordo com a atribuição que ele exercia. Ele assina ali, ele escolhe, a gente diz, ó, escolha de acordo com sua possibilidade e capacidade de implementação. Se você está com substituição, não faça 2, 3 ou 4 projetos. Alguns colegas entusiasmados faziam 5 ou 6 projetos, a gente ligava, colega, 5 ou 6, vamos eleger prioridade. Comece com 2, comece com 3, você não vai conseguir fazer 5 ou 6. A não ser uma heroína, colega da gente, que de 12 projetos que ela poderia fazer, está fazendo 8 e fazendo muito bem feito, diga-se de passagem. A colega do interior, que a gente pensou que ela não teria capacidade, ela falou, vou fazer, ela se autodisciplina, organiza o tempo dela, se agenda e implementa. Ela faz a adesão, numa semana, na outra, ela já está implementando o projeto. Deixa eu fazer rapidamente aqui. Nós tivemos 80% de adesão dos projetos, 80% de forma voluntária. Até hoje, nós recebemos constantemente adesões de colega. Ele deixou de fazer um projeto, ele vai aderindo. Aquele que, naquele momento, naquela oportunidade, ele não tinha condições de aderir, porque ele não tinha condições de fazer. Nós trouxemos esse compromisso institucional, essa relação de confiança. Ele falou, mais tarde eu vou aderir. E, efetivamente, ele vinha aderindo mais tarde. Nós tínhamos como uma meta, porque era uma mudança de cultura, sabendo os colegas como estavam assoberbados de trabalho, nós tínhamos uma meta de atingir a 65% de adesão. Tivemos 86% no número real, a gente bota 80%, porque alguns nós tivemos que pedir algumas desistências, porque um colega que estava em uma promotoria, que fez uma adesão, que a gente sabia que teria uma mudança naquela promotoria, que aquela comarca seria extinta, ou seja, a gente teve que fazer uma adequação também. Bom, o que é que nós fizemos também? Como um plano geral de atuação está no capítulo de atribuições da nossa lei orgânica, a partir do momento que o colega faz a adesão, aquela atribuição é incorporada àquela promotoria de justiça. Ou seja, eu agora, por exemplo, fui chamado aí, porque estava faltando promotor interior, fui chamado num período emergencial para substituir uma promotoria de justiça no interior. Eu me desloquei para lá, encontrei 2 projetos já que tiveram adesão, né, o colega anterior que foi promovido aderiu. O que é que eu fiz? Peguei esse projeto e estou dando continuidade, porque esse projeto, ele agora é incorporado com uma atribuição. Você evita a descontinuidade. Ah, o colega está atuando, saiu, vem outro e vai fazer outro projeto. Então, evita aquela história, a pessoa sai e há uma descontinuidade. Então, quando há edital para promoção ou remoção, nas atribuições aqui, a gente já se coloca à Secretaria de Justiça quais os projetos que estão incorporados. Ou seja, o colega vai para lá já sabe que vai encontrar esse projeto. Não quer atuar nesse projeto, paciência. Então, a remoção e a promoção são voluntários, então, por favor, não vá para lá. Mas, se foi, você tem que dar continuidade a esse projeto. Então, já institucionalizamos também isso como atribuição. Paralelo a isso, já também tivemos repercussão na corregedoria, nós já estamos fazendo, foi uma discussão que a gente teve até ontem no GT de projeto. Nós já estamos criando um novo sistema da gente. Na hora que ele lança seus dados estatísticos, já estamos fazendo com que aquele que seja um grande banco de dados, que ele lance também todos aqueles parâmetros, indicadores que nós queremos fazer, queremos que ele lance para que nós tenhamos depois o monitoramento do projeto, para evitar que ele ingresse no novo sistema, para fazer a gente ter um novo monitoramento. Então, na hora que ele for lançar seu relatório, ele já tem um módulo lá, ele lança todas aquelas informações. E, paralelo a isso, a corregedoria já está analisando com a gestão estratégica como está o desempenho de cada colega, fazendo comparativo de promotoria da mesma natureza, grau de dificuldade, ou seja, a gente está fazendo esse nivelamento, para depois também ter o seu parecer em relação à promoção ou remoção merecimento, pois, paralelo a isso, também está sendo construída uma resolução sobre merecimento que vai repercutir também no reconhecimento dos executores dos projetos institucionais. Nós aqui fizemos essa definição de cultura, nós temos o orçamento da gente. Nós não tínhamos repercussão em orçamento, basta dizer que em 2013, só em relação a projeto, nosso orçamento foi reservado
4,5 milhões de reais para a implementação dos projetos especiais, estratégicos. Nós, um caso bem a atividade meio, por exemplo, a diretoria de TI. Nós fizemos um dia do planejamento deles, estava no plano geral de atuação, eu falei, quais são os projetos que você tem para implementar essas iniciativas que foram aprovadas pelo órgão especial? Ele coçou a cabeça, doutor, vai ser difícil, porque tudo que está aí eu vou precisar de 5 milhões de reais de implementação. Meu orçamento da diretoria é de 500 mil reais, que até a renovação do parque computacional, de notebook para promotores de justiça, também estava ali como iniciativa estratégica. Conversamos com a diretoria de orçamento, fizemos essa conversa com todas as unidades, falando assim, está no plano geral de atuação, está na lei orgânica que a gente vai ter que ter recurso. O orçamento dele saiu de 500 mil para 5 milhões com remanejamento, e ele implementou todas as metas que estavam estabelecidas, cumprindo todas as metas. Fazemos também um banco de projetos, constantemente mandamos info e e-mail para os colegas, lembrando para que ele, por acaso, tiver boas práticas. Nós não inventamos boas regras, pincelamos as boas práticas e estabelecemos projetos, e colegas realmente lançam os projetos, e nós temos hoje 18 projetos finalísticos que foram feitos em virtude das boas práticas já estabelecidas na instituição. Bom, aqui já é o final, praticamente, quais foram os resultados que nós esperávamos, e os resultados que nós esperávamos, realmente nós conseguimos alcançar. Diga-se de passagem que a gente tem até uma gerente aqui também de um projeto, que é de gestão, né? Ela é responsável pela coordenação desse projeto, com todos os colegas, faz a avaliação, indica os indicadores. Temos o colega Vilas Boas também, que faz os projetos institucionais na área dele de atuação. É um colega... Então, a gente já começou a disseminar. Então, colegas, inclusive, fazendo sua gestão por unidade, seu plano por as unidades. Bom, praticamente, aí só vou falar, vou citar aqui os que a gente esperava, que realmente a gente alcançou. Contemplação de todos os requisitos e necessidades institucionais, visando efetivar a proposta, implementação e metodologia de gerenciamento do Plano Geral de Atuação, que visa atender os objetivos e as diretrizes institucionais estabelecidas anualmente, destinados a viabilizar a consecução em metas prioritárias nas diversas áreas de suas atribuições legais. Uma vez que foram escolhidas as prioridades, conversando com o centro de apoio, com os colegas das pontas, com as unidades, foi no Plano Geral de Atuação, aquilo vincula a administração superior. Vincula, inclusive, a tomada de decisões do Procurador-Geral de Justiça. Divulgação de todos os membros e servidores da metodologia de gerenciamento do Plano Geral de Atuação, que, através da priorização anual de iniciativas estratégicas, prevista no Plano Estratégico nosso de 2011 a 2023, almeja contribuir para a consecução das metas e objetivos estratégicos propostos. Disseminação no âmbito da instituição da cultura de elaboração de projetos e programa para cadastramento no banco de projetos institucional, buscando dessa forma dar visibilidade às propostas com potencial de desenvolvimento, assim como em relação às boas práticas existentes. Aí vem a atuação de eficiência em processo de adesão ao projeto e programa institucional, foi um verdadeiro sucesso, nos surpreendeu, realmente. Implantação de mecanismos para se evitar eventuais soluções de continuidade na implementação dos projetos por conta da movimentação da carreira, foi o que foi dito aqui, por causa da atribuição da Promotoria de Justiça. Garantia de suporte necessário ao promotor de justiça a executar o projeto na sua comarca. Ele tem todos os elementos. Infância em primeiro lugar, ele vai discutir infância em primeiro lugar, questão de prioridade no orçamento. Ele tem uma mídia lá para audiência pública, ele tem spot de rádio, seja comunidade segura, segurança pública, conselho municipal. Ele tem a chamada à população. Todas as áreas tem vídeo institucional, nós conseguimos fazer uma mídia também, com as redes, com vários parceiros privados. A gente tem todo o suporte. Ele recebe o kit, até um ofício, ele tem lá o ofício, faz a adaptação e envia. Com isso, nós conseguimos superar todas as metas estabelecidas. Tivemos superávit em todas. Nós imaginávamos que a gente ia também ter uns 60% a 70% de metas alcançadas. Tivemos superávit em todos os projetos. Vamos ver aqui. Faltando passar aqui. Pode passar aí manualmente, por favor? É o último mesmo, né? Então, era esse o último, mas como eu disse, foi a exposição de como a gente enfrentou esse desafio. No início, nós tínhamos essa dúvida e hoje, por alegria nossa, essa é uma cultura disseminada na instituição,
que hoje, se existe uma preocupação hoje da área de gestão, na área de projetos, é a melhor preocupação que pode existir, talvez, na instituição, quem está lidando com essa área. Se a gente tem a preocupação, se a gente tem capacidade hoje de atender a demanda dos promotores de justiça. E criou uma cultura tal, de tal forma de planejamento, que nós temos agora também colegas aderindo, entre aspas, de forma voluntária à execução de outro. Nós agora estamos trabalhando com colegas em caravana. O colega vai fazer um objetivo do milênio, por exemplo, que é visita de unidades de ensino e unidades de saúde, para a gente ver como está a qualidade. Nós temos 18, 20, 30 colegas promotores de justiça falando, nós também vamos estar nessa iniciativa para ajudar o colega na execução desses objetivos. Basicamente é isso que eu gostaria de apresentar, como a gente enfrentou esse desafio de tirar do papel o plano estratégico dentro da instituição, dentro da realidade da instituição, que nós não podemos, nós temos que nos adaptar à realidade e aí a gente disseminar uma cultura e também alterar a cultura, que é com o tempo, e mostrar ao colega que tem um novo caminho, um novo mecanismo de a gente realmente alcançar a missão institucional que nos é tão cara. Gente, obrigado pela atenção, estou aqui à disposição para qualquer pergunta depois. Obrigado. Queria cumprimentar o amigo Marcelo, lá do Ministério Público da Bahia, e de imediato passar a palavra para o nosso também amigo da Bahia, para o sul do país, lá para o Paraná, o nosso amigo Bruno Galati, procurador de Justiça e subprocurador-geral de Planejamento do Ministério Público do Paraná, que vai nos falar um pouquinho do projeto de governança institucional participativa do Ministério Público do Paraná. Então, passo a palavra a Vossa Excelência, nosso subprocurador-geral. Muito obrigado, Jairo. Cumprimento a todos, a pessoa do Dr. Jairo, um estimado amigo, e cumprimento também os colegas do Ministério Público Brasileiro, os servidores do Ministério Público, e vou procurar ser bastante sucinto e bem direto nessa questão, porque observo que é uma reunião de trabalho, né? Nós estamos aqui apenas apresentando as nossas técnicas, as nossas experiências ao longo de um curto período de planejamento. Eu tenho uma ajudante lá que quebra o meu galho. Obrigado, Jair. Eu preciso fazer um breve retrospecto, né, para que os senhores possam identificar como o Paraná está na foto do planejamento. Nós iniciamos esse processo em 2009. Foi criada uma subprocuradoria de planejamento. Por que isso? Porque nós sentimos a necessidade de ter uma área técnica dentro do Ministério Público que pudesse, né, se antepor às demais áreas, as tradicionais áreas, o jurídico e o administrativo. Então, foi criada uma área de planejamento com o mesmo nível para que o sub de planejamento pudesse sentar na mesa e conversar com os demais e dizer, olha, esses são os dados técnicos, né? Vocês devem ou não devem observar, mas esses são os dados técnicos. Então, nós estamos tentando criar essa cultura no Paraná. Começou em 2009, o plano é até 2018, um plano razoável, de médio prazo, e com a visão de todos, até o Jair ontem falou, todos colocaram na visão dos planejamentos do Ministério Público a visão de ser reconhecido. No Paraná, então, nós estamos cumprindo a metodologia que foi aprovada pelos colegas, naquele grande encontro estadual, que todos seguem a metodologia, de ser reconhecido. E como é que eu posso, em 2018, saber avaliar como é que eu estou sendo reconhecido? Qual foi a evolução? Qual foi a melhoria? Portanto, nós tivemos que, então, determinar. É uma pesquisa de opinião pública. Então, nós temos no Estado do Paraná como um indicador externo, a pesquisa de opinião pública com 4 indicadores. É o de reconhecimento, é o de imagem, é o de satisfação e é o de acesso ao Ministério Público. Esse é o nosso grande indicador externo, porque eu não tenho como dizer que eu estou sendo efetivo sem ouvir o meu destinatário, que é a sociedade. Então, nós temos uma pesquisa, estamos indo para a segunda pesquisa de opinião pública, e a primeira serviu para um aperfeiçoamento, uma visão completamente diferente que nós tínhamos sobre a nossa imagem, né? Nós achávamos que estávamos muito bem, e não é bem assim, né? Nós temos dados que revelam problemas gravíssimos de atuações. Um local com uma atuação muito boa e outro local com uma atuação questionável ou sofrível, né?
Portanto, eu vou apresentar para discussão as três grandes perguntas que nós tínhamos, né? Como envolver os órgãos de execução na consecução da estratégia institucional? Esse é o enigma da pirâmide, né? Como fazer isso? Qualquer setor da área privada ou da área administrativa, você impõe de cima para baixo, cumpra-se e acabou. Como harmonizar o princípio da unidade versus independência funcional? E como ser um agente de transformação social? A gente se esquece que a Constituição de 88 ela não veio para deixar as coisas do jeito que estavam. O MP tinha uma configuração anterior, mínima, na área processual, mas depois de 88, ele passou a ser esse agente de transformação. Então, esse resultado lá fora vai ser medido em função desse elemento. O que nós conseguimos transformar nessa sociedade injusta, desigual, cheia de problemas? São esses aspectos que serão analisados. A nossa eficiência no processo, o tempo do processo, nós estamos muito preocupados hoje com o tempo do processo. Nós estamos digitalizando, nós estamos fazendo reformas magníficas. Mas lá fora, o resultado disso vai ser muito pequeno. Nós vamos entregar um processo rápido e eficiente, como nós estamos discutindo esses dias as questões das metas. Arquivamos os inquéritos para atender a meta. E alguém foi verificar o resultado desses arquivamentos, desses inquéritos, né? A impunidade que isso gerou, o trabalho da polícia, o trabalho do Ministério Público. Então, é um pouquinho mais do que isso. Nós temos que nos preocupar, sim, com as metas, mas também com a qualidade das nossas estatísticas. Tá certo? Então, como envolver a execução? Como harmonizar os princípios da unidade? Como ser um agente de transformação? Vamos ver se nós conseguimos chegar lá. O planejamento segue os padrões, a metodologia normal, do estratégico e o desdobramento para o regional ou setorial, mas nós abrimos, depois de 2 anos de execução tradicional do planejamento técnico, com base em consultoria, nós abandonamos. Falou, não vai dar certo, porque o nível de adesão era mais ou menos este, pouco, não tínhamos nenhum nível de adesão, muito baixo. Apenas os nossos heróis, né, anônimos, que se apresentavam e sustentavam o processo, que a maioria ficava a assistir como se não fossem com eles. Então, nós mudamos. E isso, a área do planejamento fez essa alteração por conta e risco próprio. Falou, não, veja bem, o nosso principal objetivo aqui vai ser a defesa dos princípios constitucionais. Ninguém vai discutir isso com a gente. Nós não vamos ficar fazendo reunião para discutir que nós temos que atacar a questão das políticas públicas. Isso é constitucional. Então, é o nosso principal objetivo. A meta é a melhoria dos indicadores das políticas públicas nos 399 municípios do Paraná. Discutível isso. Quem é que vai discutir se nós devemos ou não melhorar os indicadores das políticas públicas? E nós vamos ter, então, um indicador de esforços do Ministério Público nesse sentido, que esse é o grande indicador nosso, entre outros. Mas esse é o principal. Porque eu tenho que ter uma história. O que o Ministério Público do Paraná fez nos últimos 8, 10 anos para melhorar esses indicadores? A partir desse momento, eu começo a marcar, então, o esforço que o Ministério Público está fazendo para a melhoria dessas políticas públicas. Muito bem. Nós disponibilizamos para os promotores e no site do Ministério Público os indicadores de pesquisa da imagem do MP. Nós disponibilizamos os indicadores municipais de políticas públicas. O que fizemos? Concentramos, adensamos na página do Ministério Público todos os indicadores oficiais de políticas públicas. Porque a grande discussão na área de planejamento é definir indicadores. Você passa horas e horas discutindo indicadores, fórmulas mágicas, como calcular, e cada um cria o seu indicador. No final, qual indicador nós vamos observar? Então, falando nessa área, são os indicadores de políticas públicas, é IBGE, é IPARDES no Paraná. Eu vou seguir o que eles estão fazendo e vou acompanhar essa execução. Nós precisamos fazer audiências públicas. Por quê? Porque com a PEC 37 ficou muito claro para nós que nós estamos sozinhos, né? Aquele sentimento de solidão no meio de um mar cercado de tubarões. Se não fosse a população, no movimento quase que, assim, por acidente, nós já teríamos perdido uma parcela importante
dos nossos poderes, das nossas prerrogativas. Aconteceu, por milagre, alguém levantou uma bandeira contra a PEC 37 e colou. E aí, a pergunta que a gente faz no Paraná, na hora H, quem vai nos defender? Vai ter que ser a sociedade. E a sociedade é ouvida quando nós fazemos o planejamento do Ministério Público? É difícil. Como que nós vamos fazer isso com técnica e com metodologia? Suporte de assessoria técnica regionalizada. O que quer dizer? Se eu vou trabalhar com políticas públicas, o promotor precisa receber um suporte, uma assessoria nessa área. Ele não é um especialista. Ele não é um especialista em gestão, que é isso que nós estamos falando hoje. Eu preciso não do promotor de justiça, mas um promotor que vai gerir uma unidade de trabalho, onde ele tem atividade administrativa e tem atividade finalística, e ele tem que ser o gestor. Mas ele também não conhece todas a complexidade de uma política pública. Ele precisa de apoio. Então, antes de nós colocarmos em prática esse projeto, nós contratamos, hoje nós temos no Estado do Paraná, cerca de 30 assistentes sociais, que estão espalhados em núcleos regionais, cuja tarefa, entre outras, que nós não queremos que as assistentes sociais façam assistência social no Ministério Público, não é isso, e nem façam atendimento individual também, que não é isso, mas que pode ocorrer, elas têm que ler orçamentos públicos, políticas públicas, e levar ao promotor dados para que ele possa se organizar e se preparar de forma adequada para uma audiência pública, onde ele deve priorizar os assuntos mais relevantes daquela comunidade. Tá certo? Então, ele vai receber a ajuda de um técnico, de um especialista, que pode ser, no caso, nós temos assistentes, mas nós podemos contratar um sociólogo, nós podemos contratar um arquiteto, que nós criamos um número de cargos abertos, né, onde o promotor de justiça, dentro de um projeto, ele tem essa possibilidade de contratar um arquiteto, se a questão é de acessibilidade, um engenheiro civil, né, um engenheiro florestal, se uma questão é florestal, desenvolve o projeto, a contratação está vinculada ao projeto, acabou o projeto, essa pessoa é demitida, essa estrutura volta para a administração poder fazer uma nova contratação e assim por diante. Então, essas são as principais ferramentas, entre outras, porque eu posso ter pesquisas, eu posso ter dados de universidades que servirão para definir o plano de ação da promotoria. Mas não é só da promotoria, todo mundo tem que fazer plano de ação. Promotoria judicial, extrajudicial, procuradores de justiça, todas as unidades, durante um período, uma época do ano, devem apresentar os seus planos de ação. E os nossos CAOPs estão sendo... a relação com o CAOP é meio complicada, porque a gente ainda não sabe o que fazer com o CAOP, né? Os ministérios públicos estaduais têm esse problema. Nós precisamos agora fazer com que eles acompanhem o planejamento nesse nível setorial, na sua área, na sua especialização, né? O CAOP ele deve se inserir observando as regiões e tentando corrigir as falhas, as possíveis falhas que surgiram no planejamento local, né? O operacional direto na ponta. Com essas ferramentas, então, esses são os dados da pesquisa de imagem. Pode pular, Elaine. Essa é a pesquisa que nós estamos falando. Eu vou só mostrar como é interessante. Eu não sei se você consegue ampliar. Nós temos a definição de uma região, a pesquisa foi feita nessa região, no grupo de cidades, e eu consigo... Vai tentar? Eu consigo, então, medir o que esse grupo de promotores está fazendo em relação aos outros promotores. Qual a imagem que aquela região tem do Ministério Público em função da atuação deles. Isso jamais vai ser detectado por uma corregedoria. Jamais. Então, nós temos aqui acesso, conhecimento, por exemplo, região norte. A 100 quilômetros da cidade de Londrina, Maringá, aqui eu tenho um índice de conhecimento de cerca de 10%, 8%. 8,6%, que é o melhor índice do Estado do Paraná, que conhece o Ministério Público. A pessoa consegue distinguir que o promotor não pertence ao Poder Judiciário, que o promotor não pertence ao Executivo. A pergunta é essa: o senhor conhece bem o Ministério Público? Não chega a 10%. Se aqui eu tenho 10%, a 100 quilômetros de Londrina, na região de Cornélio Procópio, a região do norte pioneiro, eu tenho um índice de conhecimento de 1,5%.
e alguma coisa. Mas como? É o mesmo Ministério Público, a estrutura é semelhante. Como é que a imagem do MP pode ser tão diversa a 80 quilômetros, uma promotoria da outra? Então, esses dados estão lá, e os promotores vão ter que ver, analisar e propor uma ação naquela região, que tem as suas peculiaridades, para que essa imagem melhore do Ministério Público. O acesso ao Ministério Público está sendo garantido, a satisfação da população com o atendimento, né? O reconhecimento pelo trabalho. Um promotor aqui nessa região sudoeste me questionou dizendo assim: doutor, o senhor me desculpe, mas isso não está certo, aqui em Francisco Beltrão, porque os meios de comunicação aqui são todos dominados por políticos. Então, por mais que eu trabalhe, eles nunca vão divulgar o meu trabalho. Ótimo. Isso já serviu para que a administração tivesse a visão desse problema. Uma situação que nunca chegaria ao nosso conhecimento. Falando, não, eu faço reuniões, eu faço audiências, mas não sai nada, porque a televisão pertence a um político, é o processo. O rádio pertence a fulano de tal, que eu também é meu cliente. Então, qual a imagem do Ministério Público? E isso vai nos provocar que, naquela região, a área de comunicação do MP tenha que fazer uma intervenção diferenciada, tenha que dar o apoio necessário ao próprio promotor, porque é a imagem do Ministério Público que está sendo negligenciada naquela região. Tá? Então, a pesquisa de imagem está servindo para fornecer à administração uma visão de fora, porque, às vezes, nós podemos consertar os nossos problemas internamente, tudo está andando muito bem, mas lá fora, ninguém sabe como é que está. E essa pesquisa está sendo complementada agora com uma pesquisa junto à Polícia, Secretaria de Segurança Pública. Nós já temos uma pesquisa para os delegados responderem sobre o trabalho do Ministério Público, o que eles acham, e nós vamos também fazer uma pesquisa respondendo sobre o trabalho da Polícia Civil. Pretendemos fazer o mesmo com o Judiciário e com a OAB. Muitos não irão gostar, muitos irão até criticar, falar, mas vocês estão loucos? Para que isso? Isso vai mostrar exatamente onde estão os problemas. E o planejamento, gente, serve para corrigir. Eu vou aproveitar os dados para ver o que é relevante, o que é correto e propor correções. E não é para criticar, não é para dizer, o delegado vai criticar o MP e vice-versa, não é isso. Mas é um processo com técnica que vai nos apresentar visões que nós não teríamos dentro da instituição. Mas vamos adiante. Muito bem. Os indicadores municipais que eu estava falando são esses: saúde, educação, assistência social, meio ambiente, habitação e urbanismo e outros. Qual foi a grande sacada, vamos dizer assim, que nós tivemos? Eu não vou mais ficar negociando ano a ano um processo desgastante de recursos, de reuniões, para tratar desses assuntos. Eu simplesmente, numa reunião com o comitê gestor, de gestão estratégica, nós indicamos isso daqui. A página do MP aparece um painel como esse. Esse daqui é de uma... Qual a cidade, Elaine? Almirante Tamandaré. Todos os municípios do Paraná possuem páginas idênticas. Então, o promotor de lá, ele vai ver que o déficit de vagas de creches está no vermelho. A média do estado é essa, e a sua cidade, ele pode ter várias cidades dentro da comarca, essa cidade está no vermelho. Alguém poderia me dizer, mas e daí? Isso obriga ele a fazer alguma coisa? Se alguém tivesse mandado para o promotor uma notícia de fato, ou tivesse saído no jornal, ou alguém tivesse reclamado da promotoria, o que ele estaria obrigado a fazer? Obrigado, eu já disse. Imediatamente instaurar no PA. Muito bem. Se qualquer cidadão, se qualquer pessoa tem esse poder de provocar a ação do Ministério Público, eu me pergunto, a instituição, quando disponibiliza esses dados na página do MP e fixa uma meta, porque a meta ali é alcançar a média estadual. Então, esses dados não estão lá apenas para que ele tenha informação relevante e faça um belo de um discurso. Esses dados vinculam, porque a Corregedoria hoje está usando esses dados para saber o que o colega está fazendo ou deixando de fazer. Tá certo? Mas eu não misturo planejamento com corregedoria. Eu apenas apresento os dados. Corregedoria é outro departamento. Então, vamos adiante, porque o tempo está curto. Aí eu tenho, então, um modelo
de todos os dados para que o promotor possa observar dentro desses indicadores, que isso você aprimora, melhora, apresenta de outra forma. Pode ir, Elaine. E aí eu tenho o que eu aplico, o reconhecimento da atuação do promotor. Como o próprio Marcelo disse aqui. O promotor que está fazendo a diferença, ele tem o registro em ficha funcional, porque o nosso modelo é voluntário, ele, por ocasião de inspeções de corregedoria, o corregedor pode avaliar o que ele faz no formal e no informal, porque normalmente o promotor que atua no extrajudicial não tem como registrar isso agora fica registrado, porque ele abre um PA, em cima de cada atuação dessa ele abre um PA que fica no sistema, e é um critério objetivo para avaliação de merecimento. O Conselho Superior do Ministério Público já incorporou isso e já aprovou, então passa a ser também levado em consideração. Vamos lá, Ilane, que senão não vai dar tempo. Resultado. Do segundo ano, eu já tenho 206 planos de ação, 591 iniciativas com impacto nos objetivos estratégicos. Isso está na página do MP, portanto, o MP comunica para toda a sociedade o que está fazendo, a imprensa pode acompanhar, todas as pessoas, a sociedade sabe o que o MP está fazendo. Elaine, vamos? Eu quero falar só para concluir. Então, muito bem, o que nós fizemos? Em tese, nós conseguimos resolver esse dilema, da harmonia do princípio da unidade e da independência. Por quê? Nós agimos de forma uniforme no planejamento. Eu dou independência para o promotor na execução. Ele vê como vai fazer, mas alguma coisa ele tem que fazer, porque senão passa a ser um problema de corregedoria. O equilíbrio entre as atividades extrajudiciais e judiciais, tendência de priorizar as rotinas. Quanto mais nós colocarmos sistemas em cima do promotor, e que isso significa controle, menos ele vai fazer no extrajudicial. Por quê? Os prazos começam a apitar. Os procedimentos começam a acusar atraso. Então, por que eu vou abrir um procedimento para me comprometer com a corregedoria? Então, eu não abro, então eu não faço. Mas ali, pelo menos, aquilo que ele se dispôs a fazer dentro da sua realidade, que eu não conheço, nós estamos distante, ele deve fazer alguma coisa, porque é ele que se dispôs a fazer. Ele documenta isso. Eu não sei se eu vou ter o tempo, mas eu posso depois mostrar como é que ele faz isso. A atuação finalística com foco na defesa dos princípios constitucionais. Aí que vem a transformação social. Nós não temos que ficar discutindo se nós temos que fazer o acompanhamento de políticas públicas ou não. Isso é obrigatório, é norma constitucional. E mitiga possíveis conflitos na área de atuação, porque cria-se oportunidade para que os promotores das mais diferentes áreas façam esse processo de discussão do planejamento, que pode ser promotorias de áreas diferentes ou promotorias regionais, inclusive. Eu posso fazer um plano regional. Com isso, eu tenho a legitimação material das nossas iniciativas, que é um grande problema nosso. Quando eu entro com a ação, o político questiona. Perseguição. Não, não é perseguição. Eu estou seguindo todo um planejamento, inclusive com a aprovação da sociedade. Impessoalidade na priorização das metas. Quem é que pauta o Ministério Público hoje? Quem? O jornal? A imprensa? Um inimigo político. Às vezes, interpõe uma representação e vai impactar a minha promotoria, eu tenho que parar tudo para dar uma resposta àquela questão. Ali não. Eu tenho um planejamento que vai priorizar as minhas ações. Eu posso até justificar perante a corregedoria possíveis atrasos de outras áreas, porque o meu planejamento eu estou seguindo. Transparência e avaliação de resultados, porque no processo de replanejamento eu faço uma prestação de contas. É um processo contínuo de desenvolvimento da cultura, e nós estamos jogando para as gerações futuras, né? O CEAF está já criando cursos de capacitação, de gestão e de planejamento. São os jovens do futuro que irão fazer isso com qualidade e com perfeição. E a atuação fica qualificada por um processo de discussão intersetorial e multidisciplinar, pautados por dados técnicos e dados de inteligência, coisa que nós não fazemos hoje. Então, esse momento entre que as áreas se reúnem, criminal, nós fazemos assim a divisão, crime civil extrajudicial, num primeiro momento, e depois as áreas em conjunto. Permite essa discussão e evita-se os conflitos. Às vezes o promotor do meio ambiente vai entrar com uma medida e que o promotor que atua na defesa dos direitos humanos, da dignidade da pessoa, está agindo de forma totalmente contrária. E não dá para entender como o próprio Ministério Público adota medidas diferentes ou conflituosas. Meu tempo já esgotou, não cumpri a meta do tempo, mas agradeço. Um
Um abraço. Eu queria cumprimentar o Bruno, parabenizar pela manifestação que ele fez agora para a gente e, novamente, informar que as perguntas serão feitas ao final. Somente relembrando, nós tivemos aqui, porque muita gente entrou depois que iniciamos os trabalhos, nós tivemos aqui uma manifestação do Renato, do Ministério Público Federal, que falou para a gente sobre acordo de resultado na área meio do Ministério Público Federal e das doações sustentáveis. Depois tivemos a oportunidade de ouvir o Marcelo, do Ministério Público da Bahia, falando para a gente sobre a implantação, modelo de implantação e monitoramento do Plano Geral de Atuação, importantíssimo, especialmente para a gente chegar na área finalística. Ouvimos agora o Bruno com a governança institucional participativa. E, então, saindo de Brasília, passando pela Bahia, corremos lá no Paraná. Vou dar uma paradinha para cumprimentar a diretora-geral de Minas Gerais, que está ali, da minha terra. Eu passo a palavra, então, para os meus queridos amigos, o Emiliano e o Tiago. Emiliano e Tiago, promotores de justiça do Estado do Rio de Janeiro. Emiliano é o coordenador de planejamento institucional do Ministério Público do Rio de Janeiro. E o Tiago é o subcoordenador de planejamento institucional do Ministério Público do Rio de Janeiro. E vão nos brindar, com certeza, com a manifestação acerca da análise comparativa das demandas de trabalho das promotorias de justiça da cidade maravilhosa. Obrigado, Thiago. Boa tarde a todos. Boa tarde aos integrantes da mesa, boa tarde, colegas, boa tarde, servidores que construíram e constroem o Ministério Público do Futuro, boa tarde ao pessoal de apoio, sem o qual esse evento não aconteceria. Então, meu reconhecimento a todos aqui que fazem esse evento acontecer indistintamente. Lá no Rio de Janeiro, uma característica da Coordenadoria de Planejamento Institucional é que nós temos atribuições que são bastante amplas. A gente está vinculado à sub de planejamento institucional e, no âmbito dessas atribuições, que são muito extensas, a gente tem uma gama de atuações na área de planejamento estratégico, de projetos, e eu vou me permitir me reportar a apresentação que fizemos ontem no Fórum Nacional de Gestão. A gente apresentou ontem lá um dos produtos, né, do nosso trabalho em gerenciamento de projetos, uma ferramenta, na minha opinião, bastante interessante, com custo bem baixo para o Ministério Público, que é uma grande central eletrônica de gerenciamento de projetos. Temos também um modelo de governança recentemente aprovado em resolução, à disposição de todos os colegas. Digo isso apenas para aproveitar a oportunidade de agradecer ao Jairo e ao Ministério Público de Minas. Demos muitos passos importantes na área de projetos, graças ao apoio de vocês. Então, eu preciso fazer esse preâmbulo para deixar público o reconhecimento desse apoio. E uma outra atribuição importante nossa é que diz respeito à reengenharia dos órgãos de execução. E a gente resolveu, então, fazer uma apresentação baseada nisso, né? Antes de entrar especificamente nessa metodologia, é importante dar um dado que é esclarecedor do que os senhores vão ver aí. No Rio de Janeiro, existe uma paridade promotoria-cargo. Isso não é uma estrutura que a gente encontra em todos os ministérios públicos. Então, para entender o que vai ser mostrado, é preciso saber que cada cargo ele confere alma, ele confere existência a uma promotoria de justiça. Então, quando a gente fala promotoria de justiça, se eu não disser isso, a própria apresentação fica comprometida. Quando eu digo uma promotoria de justiça, eu estou falando, ali tem um cargo, ali tem um promotor. Então, isso é um esclarecimento necessário para que seja entendido o que vai ser visto. E o que a gente se deparou, para dar conta dessa atribuição, né, de fazer a reengenharia dos órgãos de execução, é que a gente precisava estabelecer critérios comparativos entre as promotorias de justiça. A gente precisava, ao tomar decisões estratégicas em relação a, por exemplo, quantas promotorias ter numa comarca, ou que matérias privilegiar, por exemplo, num movimento de especialização, era imprescindível, era indispensável que eu tivesse critérios comparativos. Antes da gente implantar essa metodologia que vai ser apresentada, esse movimento era feito basicamente em função de demanda.
o colega que dizia estar assoberbado, com um excesso de demanda, procurava a súbito de planejamento, e esse era basicamente o input para se decidir criar uma promotoria num determinado lugar, transformar, aproveitar um cargo vago e assim por diante. O que a gente quis fazer, com base nessa metodologia, é tentar produzir uma leitura mais profunda sobre o estado da arte. Afinal de contas, qual é o estado da demanda no estado do Rio de Janeiro? E aí a gente não está só na cidade maravilhosa, meu caro, a gente está no estado do Rio de Janeiro inteiro com essa metodologia. É tentar entender como é que a demanda se distribui dentro do estado e, de alguma maneira, produzir uma leitura um pouco mais qualitativa da realidade social que está por trás da demanda que chega para o promotor de justiça. A gente tinha um número limitado de cargos e, portanto, um número limitado de órgãos, de maneira que a gente teve que tomar decisões estratégicas, e, para tomar essas decisões estratégicas, a gente criou essa metodologia. Em que consiste essa metodologia? O ponto nodal dela consiste em olhar para os órgãos de execução do Ministério Público e tentar estabelecer, no âmbito daquela variedade de elementos que compõem um conjunto, pequenos subconjuntos onde eu possa comparar coisas semelhantes, né? Então, se você pensa na área criminal e você olha para as promotorias de justiça, quase que intuitivamente o primeiro movimento seria: deixa eu separar aqui do lado as promotorias criminais. Se eu faço esse movimento intuitivo, eu estou cometendo um erro, pelo menos no caso do Rio de Janeiro. Eu preciso refinar um pouco mais essa análise. Se você olha para Macaé, Cabo Frio ou Friburgo, você pode estar falando de promotorias criminais que são diferentes umas das outras. Porque uma promotoria criminal num determinado lugar pode não estar fazendo a investigação penal. Uma promotoria criminal num outro lugar pode estar com um nível de especialização maior, onde um colega faz júri e o outro não. Então, o que a gente tentou fazer? A gente tentou ir um pouco além dessas diferenças que aparecem apenas na superfície, para entender como é que os órgãos de execução se assemelham e como é que eles também são dessemelhantes uns dos outros. Quando a gente fez isso, a gente descobriu que a gente conseguia separar todos os órgãos de execução do Ministério Público em 55 pacotes. Então, aquela distinção que parece mais óbvia, crime, cível, tutela, quando a gente parte para fazer o palimpsesto e olhar o que está abaixo dessa camada superficial, o que a gente encontra são 55 grupos diferentes. E eu posso comparar as promotorias dentro de cada um desses 55 grupos, ou eu posso descobrir coisas muito mais interessantes quando eu começo a examinar comparativamente um grupo com o outro. Os dados que a gente usa são os da Corregedoria Geral do Ministério Público, são dados que o promotor de justiça declara através de relatórios. Nós temos um sistema chamado Módulo de Gerenciamento de Processos, que é um sistema que vai nos permitir análises muito mais sofisticadas, mas ainda existe, em relação aos dados que eu extraio do sistema MGP, alguma desconfiança em relação à colheita do dado. Precisa investir muito em treinamento, e a gente está trabalhando, a gente faz parte do comitê gestor do MGP também, a gente precisa trabalhar muito para que o dado colhido através desse sistema seja confiável. Hoje, quando eu comparo Corregedoria com MGP, eu ainda vejo alguma discrepância nesses dados. Essa ferramenta que os senhores vão ver é feita com dados da Corregedoria, relatórios que os promotores informam à Corregedoria. O que a gente fez no ano de 2013 foi agregar a esses dados informações que o Tribunal de Justiça nos remete. Então, quando uma promotoria de justiça tem uma atribuição judicial, exclusivamente judicial ou não, o que a gente fez foi, vamos tentar recolher os dados do Tribunal de Justiça e entender esses dados à luz das nossas atribuições. Então, a gente pegou os dados que o Tribunal de Justiça nos remetia, desagregou eles na medida do possível para ajudar a compor essa ferramenta que vai ser exposta adiante. A gente tem um ranqueamento das promotorias, inicialmente pelo quantitativo de feitos que ela tramita, que ela recebe e devolve. Mas a gente também permite uma visualização, quando isso é necessário para fazer uma análise, a leitura de dados detalhados e qualitativos sobre a atuação daquele órgão de execução. A gente faz isso frequentemente para julgar e para poder promover alguma medida, propor alguma solução nas demandas que nos chegam, mas também para tomar decisões estratégicas, ou seja, agir sem demanda na criação, por exemplo, de órgãos de execução que a gente considera estratégicos para o Ministério Público do Rio de Janeiro. A gente fez também uma evolução gráfica para cada órgão, mostrando em séries históricas como é que a demanda dele oscilou. A gente tentou trabalhar dotadamente nas promotorias que têm atuação em tutela coletiva os dados socioeconômicos, e aí isso é uma autocrítica que a gente tem em relação a esse trabalho,
mas já é um norte que está apontado também. A gente quer, na medida do possível, conversávamos há pouco com o pessoal do IPEA sobre isso, a gente quer, na medida do possível, começar a entender as relações entre os indicadores externos e a nossa demanda. Quando eu olho para uma promotoria de tutela coletiva do meio ambiente, eu consigo explicar o que acontece com essa promotoria em função da bacia hidrográfica onde ela se encontra, em função de ter ali uma APA, em função de ter ali um empreendimento muito impactante, por exemplo, um porto, como a gente vê em Itaguaí, em função de ter uma presença antrópica muito forte, às vezes ligada a um empreendimento econômico. Então, a ideia é tentar ir sofisticando essas análises, em cima disso que a gente começou, e explicar o que acontece com as promotorias, olhando também para o mundo lá fora, e não apenas para a demanda interna, que seria um limitador se a gente continuasse trabalhando só com dados internos. A gente fez médias dos pacotes e a gente fez comparação entre os pacotes. Alô. Bom, na verdade, a questão da média está ali entre parênteses 2012, porque em 2012 a gente fez apresentações apontando uma linha média, quer dizer, qual era o valor médio de feitos tramitados nas promotorias, e isso criava um marco que levou a algumas confusões, né? Os promotores viam essa linha média e todo mundo que estava acima da linha média achava que tinha uma situação de muito trabalho, embora nunca tivesse percebido isso, e quem estava abaixo da linha média ficava logo preocupado, porque uma dos usos dessa metodologia é fomentar ou acelerar os processos de reestruturação da instituição. Ou seja, quem estava abaixo da linha média foi preocupado que sua promotoria pudesse ser transformada em outra para resolver o problema de volume de trabalho. Então, a gente, em 2013, optou por não trabalhar com essas médias para desfazer essa falsa percepção, e começou a fomentar uma necessidade de olhar comparativamente os diversos pacotes, exatamente para dizer, ó, você que nesse está acima da média, ainda assim, se eu comparar o seu grupo com outros grupos, a gente consegue perceber que, mesmo acima da média nesse grupo, a sua situação é muito mais fácil, tranquila, menos volumosa do que a de outras promotorias que estão elencadas ou situadas em outros pacotes. Então, se a gente for olhar a casuística, e, na verdade, seria um pouco complicado para a gente entrar na ferramenta daqui, né, até por conta da necessidade de padronização da apresentação, a gente, na verdade, vai trazer algumas telas dessa ferramenta. Ela está na intranet do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O que você vê logo na porta de entrada são 55 pacotes, e aí, por pacote de atribuição, e clicando nele, você abre uma série de telas que permitem comparações interessantes. Uma dessas telas é a primeira que está ali, promotorias únicas. É que aqui parece em preto, né? Eu não sei se está acessando o pendrive. Na verdade, tem que acessar o pendrive. Está no pendrive? Não. É porque clicando aqui, clica aqui. Espero que não seja tanto tempo assim. Abriu. Clica em projeto lá, por favor. Já abriu aqui, eu não sei por que. Não aparece lá. Bom, ficou um pouco pequeno, mas uma das telas, essa é a tela que a gente constrói a partir da congregação dos dois dados, aqueles fornecidos pela Corregedoria do Ministério Público e os obtidos junto ao Tribunal de Justiça. Então, por exemplo, esse é o pacote das promotorias de justiça junto a juízos únicos. São aquelas unidades mais... que reúne o maior número de atribuições nos municípios menores do Estado, né? A partir dessa visualização, desse gráfico, já é possível ver, por exemplo, se der para abaixar um pouco, a discrepância que a gente tem no volume de trabalho dessas promotorias entre, por exemplo, aquela que mais tramitou processo ao longo do ano de 2013, ali tem 9,8
quer dizer, 9.800 feitos tramitados, segundo os dados da Corregedoria, 7.000 deles vindos do Tribunal de Justiça. Nesse pacote, esse é um dado que faz sentido, porque essas promotorias têm uma atuação extrajudicial, né? E, enquanto a última, se puder rolar aqui para o lado, ela tem uma atuação aqui, um volume de feitos tramitados, autodeclarados de 1,7, quer dizer, 1.700 feitos tramitados no ano de 2013. Por exemplo, a gente vê uma outra aqui em Sapucaia, com um número de feitos tramitados autodeclarados de 4.500, mas dos quais 1.700 foram tramitados do Tribunal de Justiça. Isso é um fator também que permite uma análise crítica da própria Corregedoria para ir avaliar se esse número autodeclarado é um número que efetivamente se sustenta por uma atuação extrajudicial muito volumosa ou se há aí algum problema de coleta de dados. Por exemplo, em Carapicuíba e Quissamã, o volume declarado, autodeclarado, é menor do que aquele de processos judiciais remetidos à promotoria, o que revela aí sim um problema de declaração possível, porque, além desses que o tribunal remete, ela deveria ainda atuar em inquéritos policiais, em inquéritos civis e assim por diante. Então, essa é uma apresentação, uma das apresentações que a gente disponibiliza na ferramenta. Outra delas, por exemplo, já entrando aí numa casuística, é aquela que permite, por exemplo, uma comparação entre pacotes, né? Essa tela é aquela que trata dos dados detalhados das promotorias, onde a gente tenta rolar todos os quesitos que são respondidos no relatório da Corregedoria. Essa é uma promotoria de Justiça de Família e da Infância e Juventude de Três Rios. Essas eram promotorias que têm uma apresentação, uma característica tradicional. No Estado do Rio de Janeiro, o judiciário ele tem um juízo único. Na medida que o município cresce, isso viram duas varas, primeira e segunda vara, e, no momento seguinte, é criada uma vara da Família, Infância e Juventude. E o Ministério Público sempre acompanhou essa organização. Isso hoje nos revela uma disparidade muito grande de trabalho para as promotorias. A atuação na Infância e Juventude cresceu enormemente, e o movimento que a gente faz hoje de reestruturação é de juntar família e civil à atuação custos-legis e criar uma promotoria específica para a infância e juventude. Refazer isso é um processo muito traumático, porque essas promotorias já estão criadas, têm promotores titulares, e é difícil convencer o promotor de justiça civil a receber toda a atribuição em família. Mas, por exemplo, essa promotoria em Três Rios, ela tem um volume de atuação só na área de família, aqui a gente tem distribuído por grandes pacotes de atribuição, na área de família, ela tramitou ou recebeu quase 5.000 processos no ano de 2013, sem prejuízo de toda a atuação na área de infância e juventude. Se eu comparar, por exemplo, com o pacote das promotorias de justiça com atuação exclusiva em matéria de família, a gente vai ver que esse aqui é também um ranking, quer dizer, um quadro comparativo bem extenso. A mais pesada seria a Promotoria de Família de Nova Iguaçu. Rola, por favor, Emiliano. Enquanto que a mais leve, num pacote que pode ir até o final, que abrange... Chegou ao fim, não? Pode ir. Esse pacote, por exemplo, ele tem 60 promotorias. Ela vai desde 11.000 feitos tramitados até promotorias que tramitaram 1.750 feitos de família ao ano. Se a gente lembrar daquela de família, infância e juventude de Três Rios, ela falou só em família 5.000. Quer dizer, o fato do sujeito aqui, nesse pacote, ter uma média de 3.000 feitos, não significa que o fato dele estar acima dessa média que ele tem um volume de trabalho muito significativo, dada a realidade dos outros órgãos de execução do Ministério Público. Então, a comparação entre os pacotes é fundamental. Pode voltar lá na casuística. Por exemplo, na Fazenda Pública. Esse é um documento, ou uma visualização que a gente produz também, a partir dos dados coletados do Tribunal de Justiça. Essa promotoria, que atua junto à 12ª Vara da Fazenda Pública, é a promotoria que teve um número de tramitação de feitos maior no ano de 2013. O que a gente consegue visualizar a partir dos dados do Tribunal de Justiça, por exemplo, é que mais da metade da atuação dessa promotoria ela é feita em intervenções em
processos de execução fiscal ou de embargos de execução, porque essa é uma vara especializada em execução fiscal. Quer dizer, o número absoluto comparativo ele pode gerar também confusões, daí a necessidade de fazer uma avaliação mais detalhada desses números, porque, como os senhores sabem, a atuação em execução fiscal ou em embargos de execução já está simulada, que a intervenção do Ministério Público, nesses casos, não é recomendada. Vamos voltar lá, Emiliano, por favor. Na tutela coletiva, a gente tem aí uma visualização essa é a tela inicial, né? Em todos os pacotes ele te remete a essa tela inicial, que te dá um ranking simples e te dá acesso a diferentes... 4 minutos para encerrar. Pode rolar, Emiliano, por favor. Na tutela coletiva, a gente, além daquele dado quantitativo da corregedoria, o que a gente quer mostrar é que a gente também tenta apresentar nessa mesma ferramenta, sem prejuízo de um trabalho mais refinado na análise dos dados socioeconômicos, em outro ambiente, como num book de indicadores que a gente produz também, uma noção sobre a região onde atua essa promotoria, com dados sobre IDH, sobre a população, sobre a taxa de crescimento dessa população, a extensão territorial e assim por diante, que pode também justificar um tratamento diferenciado na hora de reaparelhar ou de reestruturar a instituição. Não sei se a gente vai conseguir visualizar tudo rapidamente. Por exemplo, os dados detalhados nos permitem também ver que uma promotoria de tutela coletiva, por exemplo, que atua em todas as especialidades, cidadania, educação, meio ambiente, consumidor, idoso e assim por diante, ela pode ter uma atuação mais significativa numa determinada área. Por exemplo, em Macaé, o grosso dessa atuação está concentrado na matéria de cidadania, pelas peculiaridades locais. Se a gente comparar isso, por favor, Emiliano, com se puder descer, rolar a barra, com a promotoria de Friburgo, que está na região serrana, num local onde existem áreas de preservação ambiental, a atuação dela está muito, muito mais focada na área de meio ambiente, por exemplo. Isso pode ser explicado em função das peculiaridades locais. Eu acho que a gente pode ir ali para o evolutivo, porque a gente está com um horário bem... Só essa última de tutela, é só para também um outro quadro que a gente produz, que é uma comparação dentro dos pacotes da evolução da tramitação de feitos dessas promotorias ao longo do tempo, né? E o que a gente faz ao final do documento, se puder rolar lá embaixo, tentar reunir informações que possam explicar variações tão bruscas no funcionamento ou na tramitação de feitos dessas promotorias, para também, já que a gente está lidando com dados autodeclarados, tentar entender se não há aí algum tipo de... quais são os fatos, os problemas reais que justificam essa alteração de tratamento, ou se essa é uma característica específica da promotoria ou do promotor que lá está. Se puder voltar à apresentação, ampliar a tela. Com base nesse trabalho, nesse período em que a gente está à frente da coordenadoria, a gente criou, ao todo, até o presente momento, não botei aí a somatório, mas dá 40 novos órgãos de execução, isso em função, inclusive, da possibilidade de reestruturação a partir da visualização de promotorias com muito pouca demanda, o que justificava, junto ao órgão especial, os movimentos sugeridos, né? Só uma observação, também houve movimentos que foram assumidamente exploratórios. O que eu quero dizer com isso? A gente tem um mapa estratégico e a gente tentou também, nesse setor, ser coerente com ele. Então, por exemplo, na área de infância e juventude, que é um foco importante do nosso mapa estratégico, a gente decidiu criar, e isso foi, de fato, um movimento exploratório, porque não havia dados consolidados que, do ponto de vista da demanda, exclusivamente da demanda, justificassem esse movimento, mas nós criamos, por exemplo, 2 promotorias de tutela coletiva da infância na capital do Estado. São promotores que tratam única e exclusivamente da infância sob uma perspectiva de tutela coletiva. Fizemos esse movimento exploratório também em Campos, estamos em vias de fazer em outros lugares. Então,
algumas criações têm a ver com a ferramenta de demanda, mas outras têm assumidamente uma decisão estratégica por trás, não necessariamente ligada à demanda. Da mesma maneira como no mapa estratégico foi definida a necessidade de racionalização da atuação do Ministério Público na área civil, essa reestruturação acabou importando na criação de um órgão de execução com atribuição especificamente custos legis, né? O grosso do movimento foi na criação de promotorias de tutela coletiva, efetivamente. A situação dos órgãos de execução no Ministério Público, no final de 2012, quer dizer, logo no momento que a gente assumiu, ela tinha esse desenho, né, com uma estrutura ainda muito reforçada na área de custos legis, com uma estrutura na área de tutela coletiva de aproximadamente 11% dos órgãos de execução, 37% na área criminal, e a mudança que se viu, acho que passou mais de peraí. Após essas 40 novas criações e outras reengenharias que foram feitas, ela pode ser visualizada, mas ela ainda é tímida. A gente passou de 11% de órgãos de execução no total em tutela coletiva, e depois da criação de 19%, essa porcentagem ainda é de 13,71%, e o efeito disso na área de atuação de custos legis também é ainda muito pequeno. Quer dizer, o esforço para transformar a instituição, adequar a instituição aos novos desafios, ele é um esforço muito grande, que depende de um investimento de muito tempo num reaparelhamento e nos ajustes necessários. Essa imagem, só um registro interessante, ela tem uma sinergia muito interessante com o MP1 Retrato. Eu acho que vale a pena, quem tiver a curiosidade, examinar o quão volumosa é a atuação do Ministério Público como fiscal da lei em comparação com outros estados. Se pegar a região sudeste, lá no retrato, tem alguma coisa que não está fazendo sentido. E isso é uma crítica ao Ministério Público do Rio, porque a atuação do Ministério Público como custos, ela é gigante. Quer dizer, se só eu estou certo, será que... Né? Então, a gente tem que fazer uma crítica. O tamanho da área é excessivamente grande, né? E ele também está explicado pelos dados que aparecem no retrato. Então, essa imagem ela tem uma sinergia interessante com o retrato, e o retrato nos ajuda também a levar essa questão para lá e problematizar essa atuação excessivamente volumosa na área de custos legis, considerando todos os desafios que estão colocados aí para o Ministério Público hoje. Essa ferramenta está sendo usada até o momento de forma mais efetiva nos órgãos de execução com atuação em primeiro grau, essa é a situação de primeiro grau, mas há uma necessidade de levar isso também para o segundo grau, e a situação hoje do segundo grau, por exemplo, é de um aparelhamento para atuação na área civil ou na área custos legis de 55% das procuradorias de justiça atuando como custos legis na área civil. Quer dizer, aquela realidade que tem no primeiro grau, onde a maioria dos órgãos de execução está na área criminal e um número grande na área civil, em segundo grau ela se inverte. O número de órgãos de atuação em custos legis em segundo grau no Rio de Janeiro é muito grande, o que coloca como um dos desafios para o futuro avançar na aplicação dessa metodologia, dessas análises também para os órgãos de execução de segundo grau, o que é uma tarefa um pouco mais delicada, mas que precisa ser efetivamente feita. Então, como benefícios dessa arrumação e dessa ferramenta, a gente pode elencar aí a possibilidade de fazer uma reestruturação mais profunda da estrutura orgânica institucional, com critério e estratégia. Ela foi muito bem recebida pelo órgão especial, que passou a confiar nos encaminhamentos feitos pela Coordenadoria de Planejamento, propondo reestruturações dos órgãos de execução de forma muito positiva, né? E ela passou a ser utilizada também por outros órgãos da administração, não só para o planejamento, mas, por exemplo, ao se decidir sobre a concessão de auxílios, acumulações, por parte da Coordenadoria de Movimentação, ela vai olhar
se aquele promotor efetivamente precisa de auxílio ou não a partir dos dados e da ferramenta que a gente apresenta. Os promotores, quando vão concorrer a concursos de remoção, eles vão olhar a promotoria, saber os contornos dela, a situação dela, mais ou menos como está a situação dela de trabalho a partir dessa ferramenta. Quer dizer, ela passou a ser uma ferramenta de uso por muitos setores da instituição com relação aos riscos. Há o risco de focar numa análise puramente quantitativa. Isso é algo que, durante as análises, tem que ser sempre lembrado. Então, ela não é algo que esgote a análise, ela é uma porta de entrada para a análise, e aí problematizar os números a partir de outros dados para chegar a uma conclusão que seja uma conclusão a mais correta possível, e aquilo que o Emiliano já tinha dito, que é a de avançar ainda mais em dados externos para tornar as nossas decisões, ou pautar nossas decisões, não apenas em função daquilo que a gente produz, mas em função das necessidades sociais. E aí são os dados externos, os indicadores externos, que podem nos ajudar a tomar uma decisão mais apropriada. A ferramenta é só um instrumento e não esgota todas as avaliações necessárias para uma decisão. E só em relação a indicadores externos, a gente reconhece isso como um desafio, a gente tem uma reflexão já inicial sobre isso. Uma das coisas que a gente pensa em fazer é produzir gráficos de dispersão cruzando variáveis de demanda interna de trabalho com variáveis externas, para ver qual dessas variáveis externas pode ter um potencial explicativo. Então, se você faz um gráfico de dispersão, por exemplo, trabalhando como variável externa população e como variável interna volume de feitos, ou como variável externa IDH e variável dependente, representações encaminhadas à ouvidoria, a ideia é pegar todas as promotorias, povoar um gráfico de dispersão a partir dessas variáveis e entender qual delas explica melhor a demanda. Isso é um caminho que a gente vislumbra para começar a agregar uma visão a partir dos dados externos que ajude, de fato, na verdade, o Ministério Público a se criticar, porque se a gente ficar olhando só para a demanda interna, a possibilidade da crítica fica muito reduzida. Isso não serve para nada se não for para produzir uma crítica a partir do que a sociedade nos demanda. Obrigado. Cumprimentando os colegas Emiliano e Tiago, e apesar do número demonstrado não parecer que a correção foi pequena, só de parar de errar já é infinitamente benéfica a metodologia e a ferramenta, continuar errando. Então, a gente passa a palavra agora para a plateia para poder sugar um pouco mais dos nossos colegas aqui que tiveram a oportunidade de falar de tanta coisa bacana que nosso Ministério Público está fazendo aí. Vamos lá. Então, cada um agora que quiser se manifestar, por gentileza, senhorita, faz favor, você me ajuda aqui na condução do microfone? Quem for falar, por favor, viu, Zé Ricardo? Se identifique e fala que Ministério Público que é. Deixa um pode deixar aí. Congresso, pediram para ler aqui, ó. Solicitamos que os participantes preencham as 2 fichas de avaliação. Uma sobre o Congresso e outra sobre a atuação do CNMP. As avaliações encontram-se nas pastas. O check-out será realizado até dia 23/10, quinta-feira, impreterivelmente, meio-dia. O CNMP disponibilizará malheiro dia 23, no credenciamento para aqueles que desejarem usar o serviço. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Está ouvindo? Primeira pergunta, meu nome é João Ricardo, sou do Ministério Público Tocantins, diretor de planejamento. E a primeira pergunta para o Renato vocês, além da política de contratualização de resultados que vocês adotaram, foi implementado, consequentemente, também um programa de meritocracia, valoração desses resultados na hora das promoções, do desenvolvimento na carreira.
E uma segunda pergunta para o Tiago e para o Emiliano, com relação ao sistema que vocês utilizaram para fazer esse mapeamento dos dados, qual é o nome dele, e se ele se encontra disponível, qual base, estatística pura. Então, ok. Obrigado. Só Excel. Então, no Ministério Público Federal, as nossas políticas de planejamento e gestão, elas são coadunadas com nossas políticas de gestão de pessoas. Então, na área de gestão de pessoas, nós estamos desenvolvendo um sistema de gestão por competências que, naturalmente, pela tecnologia gerencial, que é um sistema de gestão por competências, acaba que, naturalmente, entra a vertente da meritocracia. Isso, o nosso instrumento acaba sendo conciliado com essa perspectiva de uma certa forma. E nos sistemas de nomeação no Ministério Público Federal também, nós temos tido a experiência de lançar editais de seleção interna, e nesses editais, os servidores, concursos de remoção, editais de seleção, eles se candidatam, e também, naturalmente, acredito que com a perspectiva de resultados alcançados, eles teriam mais condições, não há nada diretamente correlacionado, não, mas o conjunto desses instrumentos, de forma sistêmica, analisados, eles acabam que levam em consideração a questão da meritocracia. Nós teremos 10 minutos para esses debates, ok? Com relação ao sistema do Rio de Janeiro para a produção dessas análises, ele, no primeiro ano, foi o sistema Excel, e no ano seguinte a gente transferiu a análise dos dados para uma base Access. Mas é manual, é braçal, quer dizer, a transferência do banco da corregedoria para essa base Access ela já foi automatizada, mas a produção dessas análises ela é artesanal ainda. Isso porque a gente tem acho que isso é uma realidade de todos os ministérios públicos, uma demanda em relação à área de tecnologia da informação muito grande. Existe uma fila enorme, e se a gente fosse esperar a fila andar para desenvolver essas análises, isso não ia acontecer. Agora, tem uma vantagem na produção artesanal desses dados, que é uma compreensão bem profunda daquilo que está ali, uma reflexão. Leva tanto tempo para fazer aquilo que você tem a possibilidade de refletir demoradamente sobre aquilo que você está produzindo e as análises que você está fazendo. Então, a gente aprendeu muito sobre a instituição, sobre as características de cada grupo de promotorias e tal, durante a elaboração dessas análises, né? Então, a gente pretende que no futuro isso seja automatizado o máximo possível, mas num momento inicial foi importante fazer isso artesanalmente. Só complementando, e na linha do que o Tiago acabou de dizer, uma das coisas que nós aprendemos ao fazer isso artesanalmente foi uma estratégia, uma técnica de comparar órgãos de execução que eu acho que a gente não teria alcançado de outra forma se não fosse assim. Em contrapartida, retomando o início lá da apresentação, nós mencionamos que existem duas fontes de dados, da corregedoria e o do sistema MGP, né? Ir a esse sistema hoje, com todas as dificuldades que ele tem, se tornou mais fácil para nós a partir das compreensões que a gente teve aqui. A gente avalia que quando a gente conseguir tirar os dados desse sistema MGP, eu conversava há pouco com o Bruno, ele perguntou, vocês têm uma ferramenta de BI para isso? A ferramenta existe, mas ela não lê a base se a base não tiver previamente saneada. Esse sistema MGP ele tem um quantitativo tal de dimensões internas que essas análises elas se enriquecerão exponencialmente, porque eu vou começar a combinar várias dimensões que eu não tenho no relatório da corregedoria e que eu não consigo combinar manualmente. Mas a inteligência para fazer isso já começou a ser produzida e acho que, nesse sentido, vale muito a pena mesmo. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Cássio, eu sou do MP de Goiás. Duas perguntas. Boa tarde, Cássio, do MP de Goiás. Duas perguntas. Uma para o doutor Bruno, do MP do Paraná. A questão da corregedoria acompanhando as ações, o acompanhamento é feito de que forma? O desenvolvimento de ações, de projetos, ou do resultado que eles trazem, né? Como é que ele se porta nesse aspecto? E a segunda pergunta para o MP do Rio também. A questão da análise
da demanda, ela considera a complexidade da demanda? Vocês pretendem fazer isso ainda? Existe algum tipo de iniciativa para poder verificar, né, enfim, a carga de trabalho também de acordo com a característica daquilo que é demandado? Obrigado. Bem, Cássio, como eu falei, nós temos, com esses indicadores sociais, o corregedor, antes de sair em correição, a equipe dele já vai ver qual o problema daquela localidade. Então, ele já sai sabendo que ali tem problemas na área da educação, tem problemas na área da saúde, tem problemas em diversos pontos. Ele simplesmente vai lá para constatar, né? Se ele chega lá e ele observa que foram instaurados inquéritos civis, tem trabalho do promotor, tá legal, perfeito. Mas sem esses dados, o corregedor não tinha antes como, a sua equipe não tinha como avaliar se aqueles procedimentos instaurados realmente refletiam a realidade. Era muito comum chegar na promotoria e o colega tem 500, 600, 1000 processos e parece que ele está trabalhando muito bem. Às vezes não está, né? Às vezes está instaurando desnecessariamente e às vezes uma questão muito importante daquela região não está sendo vista. Porque a tendência normal é o promotor, principalmente o clínico geral, é puxar para a área que ele tem maior preferência. Ele gosta da infância, ele puxa para a infância, ele gosta da educação, ele puxa para a educação. Por isso que eu fiz aquela pergunta, quem pauta o MP? Se eu gosto de patrimônio público, eu só vou investir em patrimônio público. E a área da infância vai ficar abandonada. Com esses indicadores, o corregedor vai ter condições de chegar lá e dizer, olha, companheiro, veja bem, vamos ver aqui os indicadores. O senhor está vendo que está com problema na área da infância? O senhor não fez nada. Então, o senhor deve fazer. Mas eu não tenho condições. Alguma coisa o senhor tem condições de fazer. Isso. E o plano de ação, como eu falei, é público, né? Eu não tive condições naquela hora de mostrar, mas todas as promotorias que têm os seus planos estão publicizados. A comunidade sabe que aquele promotor tem um compromisso para com a sociedade, está público o plano. É da promotoria. Como os colegas aqui falaram, né? Ou adesão ou plano, sai o promotor, aquilo é compromisso do Ministério Público. O outro colega chega, olha o plano, se ele tem alguma correção a fazer, ele vai documentar novamente, comunicar e publicizar as reformas ou retificações que ele fez naquele plano. Se foi feito isso numa audiência pública, né, eu ainda não tive esse exemplo, mas ele deveria fazer novamente uma audiência pública para mudar. Nós tivemos um colega que ele é promotor em uma comarca com 5 municípios. Ele foi nos 5 municípios e fez os planos em cada município, que é uma coisa inédita, nós nunca tínhamos feito isso, né? Porque normalmente a tendência é você cuidar da sede. Os municípios menores, ninguém presta atenção, porque não tem força política, não tem muito envolvimento, então ninguém vai nem reclamar para o promotor. Com isso, ele tem que dar conta da educação lá naquele município, a 50 quilômetros, que não tem asfalto, é terra, mas ele tem que apresentar o plano para aquele município. Tem transporte escolar, tem vaga, entende? Então, o controle da administração passa a ser mais fácil e para ele próprio, né? Facilita a vida dele. Bom, Cássio, primeiro de tudo, agradecer o apoio que você e a sua equipe estão nos dando em mapeamento de processos. Estou vendo você, a Pâmela ali também, eu sei que vocês apoiaram a gente nisso. E essa é uma outra área que eu tinha esquecido de mencionar, mas também está conosco. Você toca num ponto fundamental, que a gente precisaria de ter uma análise qualitativa para entender a complexidade da demanda. A gente consegue falar um pouco da complexidade do esforço. Se você olhar na tutela coletiva, né, o gráfico que foi apresentado, a gente desagrega o dado e consegue ver, por exemplo, quantas ações civis públicas aquele promotor ajuizou. Então, quer dizer, no volume total dele, se eu vejo que ele tem um número alto de ações civis públicas ajuizadas, eu posso deduzir que ele fez um esforço significativo. Isso é uma pista sobre a complexidade da demanda, mas eu reconheço que a gente precisa melhorar muito nisso. Eu acho que é importante perceber que a própria divisão em pacotes, ela já resolve isso em parte, porque eu começo a comparar números de promotorias que têm mais ou menos as mesmas características. Então, uma promotoria criminal, por exemplo, que atua perante um juízo, é claro que pode ser distribuído para ali uma investigação complicada, com 50 réus, uma operação enorme. Mas imagina-se que isso aconteça, de maneira geral, em cada uma. Essa é uma característica de uma promotoria com atuação criminal junto a uma vara judicial, né? Então, naquele universo, ela vai ter coisas mais e menos complicadas, e isso vale para todas que estão naquele pacote. Por exemplo, em investigação penal, a gente dividiu a investigação penal em 6 pacotes. Então, uma promotoria de investigação penal não é igual para todo mundo. Tem uma promotoria que atua junto a uma delegacia da mulher,
que faz um número de inquéritos absurdo, com um número de denúncias e arquivamentos gigantes, ela não pode ser comparada com uma promotoria que atua perante 2 ou 3 delegacias especializadas. Então, há o pacote das promotorias de investigação penal que atuam perante delegacias especializadas e há o pacote das promotorias de investigação penal que atuam perante delegacias da mulher. Pode existir uma investigação de crime praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher, que é muito complexo, pode acontecer, mas isso pode acontecer em qualquer uma dessas promotorias. Então, nesse caso, avaliar que há um processo peculiar, isso eu acho que não tem muita saída, ele vai ter que ser comunicado. Você dizer, eu tenho um problema aqui, ou então, muitas vezes, esse é um dado que já é público. É uma operação, um processo com essa envergadura, acaba que teve alguma notícia, isso já importa num pedido de auxílio, numa cooperação, num grupo de atuação especial, e você já sabe, há ali uma situação excepcional. Né? Mas eu acho que a divisão por pacote já resolve 90% dos problemas. Um detalhamento maior seria bom, mas tem que saber como fazer. Antes da gente encerrar, eu gostaria de passar a palavra aqui para o nosso colega Marcelo, que eu gostaria de fazer uma pergunta para ele em relação ao monitoramento desse plano geral de atuação por projetos, né? No nosso caso, lá em Minas, o plano de atuação ele é anual, por lei, inclusive. E como é que funciona os projetos, eventualmente, não duram um ano ou ultrapassam um ano? Como é que vocês lidam com essa perspectiva? Bom, isso é um debate que nós já tivemos lá, porque nossa lei orgânica também tem isso. Os projetos são plurianuais. Até conversamos com o procurador-geral, quando tiver a oportunidade de fazer alguma alteração na lei orgânica, esse dispositivo ele fala que o plano geral pode ter metas anuais e plurianuais. Nós fizemos até uma contestação que, para fazer agora, em outubro, o nosso plano geral de atuação em 2015, nós vamos gastar 135 horas. Para praticamente replicar, poucas iniciativas irão acrescentar para replicar o plano de 2014. Então, nós estamos fazendo, nós temos essa metodologia, nós replicamos as iniciativas do PREGEAL que estão ainda em fase de continuidade e inovamos, mas também não perdendo essa perspectiva de fazer uma alteração legislativa, por causa também do esforço que nós gastamos e até do custo. De novo, plano geral de atuação, essa necessidade toda. E nós aí, mas os planos, por exemplo, existem projetos, rapidamente, existem projetos que a gente sabe que vão levar 2 ou 3, 4 anos, mas a gente já reflete na questão do plano plurianual. Nós sabemos que nós vamos precisar de 500 mil naquele projeto em 3, 4 anos, que é o período. Nós já sinalizamos no plano plurianual que a gente vai precisar desse recurso. Apesar do recorte temporal ser de um ano, a gente, no planejamento, a gente não pode perder essa perspectiva, ficar vinculada a um instrumento, e sim à execução real daquele projeto. Ok, infelizmente, a Renata nos cassou a palavra. E, doravante, então, nós declaramos encerrado o nosso debate e vamos participar ali de um coquetel. Quero agradecer aos colegas Renato, Marcelo, Bruno, Emiliano e Tiago pela relevante colaboração com o Ministério Público Brasileiro. Tenho certeza disso.